Olá, pessoal! Hoje venho falar para vocês sobre uma doença que cai muito em provas. Vamos falar um pouquinho sobre a malária. Por isso, se liguem na dica de hoje, pois o que antes era complicado de compreender vai ficar muito fácil. Vamos prestar atenção em alguns pontos importantes que são necessários que vocês saibam para não ficarem em dúvidas nas questões referentes a esse tema. A primeira coisa que você deve saber é que a malária é uma doença endêmica, ou seja, ela é recorrente em determinada região. No caso do Brasil, ela está presente constantemente no norte do país, na região da Amazônia Legal. Por isso, se cair alguma questão relacionando doença endêmica, mostrar um mapa do Brasil e marcar o norte do Brasil, a região dos estados do Amazonas, Amapá, Acre e os outros daquela região, possivelmente estará se tratando da malária. Outro ponto importante é saber a causa da doença. Nesse caso, não devemos confundir. Quem causa a malária não é o mosquito. O causador, o agente etiológico, é um tipo de protozoário que pertence ao gênero Plasmodium. E no caso da malária, temos 5 espécies que causam a doença em seres humanos. Vou listar para vocês aqui no vídeo. Dessas 5 espécies, pessoal, nós temos as mais comuns e a mais perigosa. As mais comuns são a Vivax, Malariae e Falciparum. E dessas 3 espécies mais comuns, a que causa a malária mais grave é a espécie Plasmodium falciparum. E quem é então o transmissor, o vetor dessa doença? São espécies de mosquitos que pertencem ao gênero Anopheles, mais precisamente as fêmeas desse mosquito, pois são elas que se alimentam de sangue. Esse mosquito também é conhecido como carapanã ou ainda mosquito prego. Outra observação crucial com relação à doença é sobre o principal sintoma da malária, que é a febre, as febres sazonais. Então, se na questão estiver abordando essa sintomatologia, com todas essas outras características que eu já expliquei para vocês, possivelmente se trata dessa doença. Lembrando que os ciclos febris irão variar de acordo com a espécie de Plasmodium que está causando a malária. Plasmodium vivax e ovale, os ciclos febris são de 48 em 48 horas. Plasmodium falciparum, que é a mais perigosa, os ciclos são irregulares, mas também podem ser de 48 em 48 horas. É difícil gravar tudo isso, mas o que você deve prestar atenção é que, se a questão abordar que as variações dos ciclos febris variam conforme a espécie de plasmódio infectante, essa questão está correta, esta alternativa estará correta. Outro detalhe fundamental é lembrar que no Brasil as 3 espécies comuns são Plasmodium vivax, que causam os ataques febris de 48 em 48 horas, Plasmodium malariae, onde esses ataques acontecerão de 72 em 72 horas, e o Plasmodium falciparum, onde esses ataques podem variar de 36 a 48 horas, eles são mais irregulares. Tem-se a partir daí os nomes Terçã benigna se referindo ao ciclo do Plasmodium vivax, Terçã maligna se referindo ao ciclo do Plasmodium falciparum e Quartã ao ciclo do Plasmodium malariae. Devemos lembrar também que existem outras formas de transmissão da doença. Podemos citar a transfusão sanguínea, que é mais rara, e a forma transplacentária, que é da mãe para o feto. Com relação ao ciclo da doença, vocês verão que existem sim alguns nomes complexos, mas nosso objetivo não é gravar esses nomes, é fazer com que você entenda basicamente os pontos importantes do ciclo. Assim, quando você visualizar na questão algum desenho sobre esse assunto, você não ficará com dúvidas.
A primeira coisa que devemos lembrar é que o ciclo da malária se passa no organismo do mosquito, nesse caso na fêmea do Anopheles, e no organismo humano. Então dizemos que ele acontece em 3 etapas. Falamos em ciclo esporogônico, que é o que acontece no mosquito. Falamos em 2 ciclos que acontecem no organismo humano. O ciclo exoeritrocítico, que vai acontecer fora dos eritrócitos, por isso esse nome exoeritrocítico. Ele vai acontecer no fígado humano. E falamos em ciclo eritrocítico, que vai acontecer dentro dos eritrócitos. Lembrando que eritrócitos é a mesma coisa que glóbulos vermelhos ou hemácias. Vamos falar agora sobre o ciclo esporogônico. Ele se passa na fêmea do mosquito Anopheles. Quando ela pica a pessoa contaminada, ela ingere as células germinativas. Microgametócitos são células masculinas e macrogametócitos, que são as femininas, células germinativas do plasmódio. Essas células vão para o estômago do mosquito, onde vão se fundir, formando o zigoto. O zigoto, então, se desenvolve em oocinete, invade a parede do intestino do mosquito, lá se desenvolvem oocistos. Os oocistos, então, se rompem e liberam os esporozoítos, que são as formas infectantes do plasmódio. Os esporozoítos vão para a saliva da fêmea. Quando a fêmea, então, pica a pessoa sadia, ela injeta na corrente sanguínea dessa pessoa os esporozoítos. Nesse momento, inicia-se o ciclo exoeritrocítico, que, como foi falado anteriormente, acontece no fígado humano. Os esporozoítos, então, infectam os hepatócitos, as células do fígado, e lá eles vão amadurecer e vão se diferenciar em esquizontes. Os esquizontes, então, vão sofrer reprodução assexuada e vão formar merozoítos, no processo conhecido como merogonia. Neste momento, os esquizontes presentes nas células do fígado vão se romper e liberar merozoítos na corrente sanguínea. Os merozoítos, então, irão infectar os eritrócitos, ou ainda glóbulos vermelhos, iniciando dessa forma o ciclo eritrocítico, ou seja, o ciclo que ocorre dentro das nossas hemácias. Acontece que lá os merozoítos irão se reproduzir assexuadamente e darão origem aos trofozoítos, que poderão seguir 2 caminhos. Ou eles podem se diferenciar em gametócitos, nos microgametócitos e macrogametócitos, ficando dessa forma na corrente sanguínea da pessoa infectada, e o ciclo dessa forma pode ser reiniciado se o mosquito fêmea do Anopheles picar essa pessoa contaminada, e uma parte dos trofozoítos pode também amadurecer, se transformarem em esquizontes e entrarem no ciclo eritrocítico novamente. Outros pontos importantes agora. Devemos ter atenção, e isso inclusive já caiu em provas, sobre a questão da febre. A febre, ela acontece devido à ruptura das hemácias e à liberação de merozoítos na corrente sanguínea. E agora, com tanta informação, vamos fazer um resumão sobre essa doença? Falamos que a malária é uma doença endêmica presente na região norte do Brasil. Ela é causada por algumas espécies de protozoário do gênero Plasmodium e pode ser transmitida por espécies fêmeas do mosquito do gênero Anopheles. Vimos também que a malária pode ser transmitida através da transfusão sanguínea ou via transplacentária. Com relação ao ciclo, vimos que ele ocorre em 3 etapas. A etapa esporogônica, que ocorre dentro do mosquito, e as etapas exoeritrocítica e eritrocítica, que ocorre dentro do ser humano. A exoeritrocítica se passa no fígado humano e a eritrocítica se passa dentro dos eritrócitos, ou ainda chamados de glóbulos vermelhos. Bem, essa foi a dica de hoje. Se gostarem, não esqueçam de deixar o joinha e de se inscreverem no meu canal. Me aguardem para o próximo vídeo.